Irmãos, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 12. Bereshit 12. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Digam graças a Deus. Nós vemos aqui que apenas Deus falava com Abraão. Abraão recebeu ainda lá em Ur dos Caldeus, ele ouve e ele recebe a promessa de Deus. E ele segue uma direção que Deus estava dando. Sai de sua terra, sai de sua parentela e vem para o lugar que eu te mostrarei. Ele foi. Abraão já estava andando na fé. Abraão já estava seguindo uma direção que Deus havia dado para ele. E nós vimos aqui no domingo passado que quando o Senhor apareceu para ele lá em Siquém, e Deus falou com ele, ele fez o altar para o Senhor que lhe aparecera. Mas ele não fez mais nada além do que isso. Ele apenas colocou o altar no local e não fez nem sequer nenhuma oração, nenhuma oferta a Deus, nada disso. Abraão fez. E a vida que segue. Continuou aqui, a Bíblia diz que ele se moveu, ele saiu daquele local ali de perto de Siquém, e ele se dirige para esta localidade próxima a Betel, e ali ele armou a sua tenda, e edificou ali um altar, e agora Abraão invoca o nome do Senhor. Ele não somente tinha agora a oportunidade de ouvir a Deus, mas ele também tinha a oportunidade de falar com Deus. Aqui é por isso que nós, pregadores, chamamos este altar de o altar da comunhão. Porque quando nós passamos a interagir, e o único meio da gente interagir com Deus é fazendo o que você está fazendo aqui agora, que é ouvindo. Ouvindo o quê? A palavra dele. E o outro meio é a sua oração, quando você ora. Quando você recorre a Deus, quando você utiliza à sua disposição esse meio de comunicação que é a oração. Há muitos anos atrás, quando eu comecei a escutar o missionário Soares, eu ouvi ele falar uma coisa e eu nunca mais esqueci. Ele disse o seguinte: a oração, ela não é um monólogo. A oração, ela é um diálogo. Então, a oração é um meio da gente se chegar a Deus. Porque se eu quero conversar com você, eu vou ter que ligar para o seu telefone, ou eu vou ter que ir pessoalmente falar contigo. Procurar aonde você está, até achar e conversar com você. Foi o que Abraão fez. Até então ele só estava recebendo promessas de Deus, só Deus é que falava com ele. Agora o que Abraão faz? Abraão faz o altar e começa a orar, ele começa a procurar por este Deus que falava com ele. É a mesma coisa que ocorreu também comigo, que ocorreu também com você, quando você começou a vir para a igreja. Você veio para a igreja por causa de uma palavra que lhe deram, um conselho que te falaram. Mas você entrava aqui mudo e saía calado. E no máximo, quando você fazia uma oração, era só essa: Senhor, me cura, me liberta. Senhor, me tira dessa situação. Senhor, muda a minha vida. Era essa a sua oração.
Com o passar do tempo que você foi ouvindo mais de Deus, você entendeu que antes você só vinha a segunda-feira da prosperidade, a terça-feira das causas impossíveis, a quarta-feira da família por causa do problema que você tinha, a sexta-feira da libertação que você queria ficar livre. Aí depois é que você foi compreender, não, eu preciso ir no domingo. Por quê? Porque o domingo é o dia de você oferecer a Deus aquilo que é mais importante que você tem, que é a sua devoção, que é o seu culto, que é a sua adoração, que é o seu louvor, e você aprendeu que você precisa adorar a Deus, que você precisa invocar a presença dele na sua vida, e você não só passou a fazer isto na igreja, você também aprendeu que você deve fazer isso também na sua vida diária, na sua casa, no seu lar. Porque até então aqui nós vemos Abraão consagrando um lugar, preparando um lugar. Aí o que ocorre? Você passou a entender que você precisava também começar a se aproximar mais de Deus, porque a palavra comunhão, ela vem de uma palavra chamada koinomia, que significa se unir, estar junto. Então Abraão passou a entender que não era só fazer um altar para agradar a Deus. Ele tinha que passar a ter com ele este Deus na sua vida. Aí que ele começa a orar. Aí que ele começa a buscar a Deus. Mas aí, irmão, quando nós nos decidimos, quando nós resolvemos que precisamos buscar a Deus e ter comunhão com Deus, é aí onde nós precisamos abrir os nossos olhos. Em relação ao quê? Em relação a uma coisa muito simples. Porque quando você decide a ter comunhão com Deus e a buscar a Deus e se apegar com Deus e a depender de Deus, sua fé, sua vida, sua crença, suas promessas, elas serão provadas. Eu tenho para mim, isso sou eu, que Jó, ele sempre nas suas orações dizia assim: Senhor, eu quero ser fiel, reto, íntegro, eu quero ter o temor do Senhor comigo todos os dias, eu nunca quero me apartar de Ti, que nada nessa vida, meu Deus, que vier a acontecer me separe do Senhor, me faça distanciar. Senhor, eu não quero perder a Sua presença em nenhum momento na minha vida. Custe o que custar. O diabo ouviu, irmão. Ele disse assim: deixa, porque quando Satanás chega e Deus pergunta a ele: por onde você andou? Ele diz: eu andei pela terra rodeando ela. E Deus pega e diz assim: viste meu servo Jó? Homem fiel, íntegro, temente, que se desvia do mal. Você viu ele? Ah, claro que eu vi, mas o negócio é o seguinte: o senhor está comprando a fé de Jó. Eu comprando a fé de Jó? Como assim? O senhor cercou ele de tudo, o senhor abençoou o trabalho das mãos dele, o senhor está fazendo o Jó crescer, o senhor está fazendo a casa dele ser guardada, protegida. Quem é que não vai ser fiel? Quem é que não vai ser íntegro? Quem é que não vai fazer as coisas certas, tendo essa condição todinha, essa regalia toda que o Senhor deu para ele? Quem é que não vai ser fiel ao Senhor desta maneira? Tira o que ele tem e o Senhor vai ver se ele não vem e blasfema de ti na tua face. E aí o resto da história você já sabe, né? Como o Józinho sofreu. A mesma coisa. Eu estou falando eu. Não estou falando que está na Bíblia, não, estou falando eu. Carlos Soares está dizendo que Abraão deve ter chegado nesse altar e deve ter dito da seguinte maneira: Senhor, obrigado por essas promessas, eu creio piamente que elas se cumprirão. A prova de que eu creio, porque eu já saí da minha casa, da minha terra, deixei minha parentela e estou aqui contigo.
E Senhor, por onde eu for, eu só irei através, só vou me mover, só vou sair daqui, porque aqui eu edifiquei minha barraca, finquei as estacas e daqui eu não saio. E eu quero andar sempre na sua presença, ter comunhão contigo, porque a partir desse dia de hoje, eu quero ser um homem fiel a ti. Eu quero ouvir sua voz, não quero somente falar contigo, mas eu quero passar a andar, a viver, a mover através daquilo que o Senhor me disser. Ah, é mesmo, é? Ok. A oração, você sabe, tem gente que diz assim, pastor, foi só eu decidir. Quando eu decidi que eu viria para a igreja, que eu entreguei minha vida para Jesus, que o pastor nem tinha passado pelas águas ainda. Parece que o mundo começou a cair ao meu redor. E você sabe por quê? Você sabe por quê? Que é para você não ter comunhão com Deus. Por exemplo, a sogra de Pedro, aonde é que ela estava no momento que Jesus entrou na casa de Pedro? Ela estava deitada. Todo mundo na casa de Pedro estava interagindo com Jesus, menos a sogra dele. Por quê? Porque ela estava acometida de uma enfermidade que trouxe febres tão fortes no corpo dela, que ela tinha que ficar deitada, ela não podia estar lá aonde Jesus e os demais estavam. Aí o que alguém que estava em comunhão com Jesus, olha a importância da gente estar em comunhão com Ele. Alguém que estava ali na sala em comunhão com Ele, conversando com Ele, dialogando com Ele, estava junto com Ele, disse assim, Senhor, tem uma pessoa que gostaria de estar aqui, mas não pode. Quem é? A minha sogra. O que aconteceu com sua sogra? Ela está acamada, só quer ir lá dar uma olhada nela? Vamos embora lá. E Jesus, vamos embora. Chega lá na cama, onde estava a mulher deitada, enferma, onde estava ela com aquela doença, com aquelas enfermidades, repreendeu a febre imediatamente saiu dela, e a Bíblia diz que ela passou a fazer o quê? A servir a Jesus. Ela passou a estar lá no mesmo lugar, no mesmo ambiente aonde Jesus estava. Por que você acha que as doenças vêm contra nós? Por que você acha que quando você se decide por Cristo, por que você passa por problemas financeiros, que parece que você vai ficar devendo a Deus e o mundo, e você às vezes não tem dinheiro nem para vir para a igreja, quando você é um crente? Você acha que isso é para quê? Você acha que isso é Deus dificultando a coisa para você? Não, meu filho. Isso aí é para te afastar de Deus, como a mesma coisa. O que Satanás estava lançando sobre Jó era para afastar Jó de Deus. Não era outro propósito, não. Porque olha só o que ele coloca para Deus. Tira o que ele tem, toca nele, e o Senhor vai ver se ele não vem e blasfema de ti na tua face. O diabo não queria que Jó apenas perdesse os bens, fosse danificado com doença. O diabo queria que Jó blasfemasse contra Deus. Você sabe o que é blasfemar? É atribuir a Deus algo que ele não é ou que ele não fez. E você sabe que a blasfêmia, ela é uma das coisas que Jesus disse assim, olha, toda blasfêmia contra o Filho do Homem, quando você faz com alguém ou você faz com Jesus, tudo bem. Agora, contra o Espírito do Santo, contra o Espírito Santo, que é o que nós chamamos, a tradução é o Espírito do Santo, que é o Espírito de Deus, ele diz, essa blasfêmia
não há o quê? Perdão. Então o que ele quer levar eu e você a fazer? Blasfemar, porque aí ele sabe que não haverá para nós solução. Por quê? Porque aí você pode ficar preocupado assim, pastor, será que eu não blasfemei contra o Espírito Santo? Porque a situação está feia para o meu lado, o negócio está pegando, pastor, não consigo ficar curado, não consigo ficar liberto. Não, deixa eu só te falar uma coisa. Se você ou a qualquer pessoa que blasfemar contra o Espírito Santo, você sabe como é que você pode ter a prova que você fez isso? Chega perto de um jumento e diz assim, Jesus é o Senhor. Vê o que o jumento vai lhe responder. Chega perto de um jumento e diz assim, glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O jumento está lá, nem mexer com as orelhas ele mexe. Então, se você blasfemar contra Deus, se você blasfemar contra o Espírito Santo, uma coisa você vai fazer: desaparecer. Não é só da casa de Deus, não. Você vai desaparecer da presença de Deus. Você não vai nunca mais querer voltar a Ele. Vai criar entre a pessoa e Deus uma barreira que a pessoa nunca mais conseguirá retornar àquilo que ela fazia antes. O que Satanás queria fazer com Jó era justamente não deixar que Jó tivesse comunhão com Deus. Aí, para a tristeza do diabo, Jó diz assim, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Eu posso morrer, mas eu não deixo de buscar esse Deus. Eu não deixo de acreditar nele, eu não deixo de crer nele, ainda que eu morra. Porque você sabe, irmão, às vezes tem aquelas pessoas, e o profeta Oséias ele fala sobre isso, às vezes tem aquelas pessoas que elas dizem assim para você, fulano, eu não sei o que você vai caçar na igreja todo domingo, logo de manhã cedo. Você é muito besta. Você levantar uma hora dessa para você ir para a igreja, pelo amor de Deus, você devia dormir, descansar, você só tem o domingo. Para que você levanta tão cedo para ir para a igreja uma hora dessa? Isso é fanatismo. Pois é. Mas lá no Rio de Janeiro está tendo um evento chamado Rock in Rio. O pessoal chega lá meio-dia e sai depois da meia-noite. Vira uma madrugada. Isso é o quê? Isso é diversão. Pois é, a diversão do crente é levantar as mãos, é cantar louvores, é se reunir com os irmãos, é estar na casa de Deus, porque aquela diversão lá já não satisfaz, mas a gente é muito fraco aquilo. Nós precisamos de uma coisa mais forte. Então, quando nós temos as impossibilidades, elas vêm, é para nos afastar da comunhão com Deus. Por que eu estou te dizendo isso? Porque após Abraão edificar esse altar de Betel, Betel significa casa de Deus, e ele passa a invocar a Deus, ele passa a ter comunhão com Deus através da oração, diz assim no versículo de número 10, e havia fome naquela terra, e desceu Abraão aonde? Ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Vamos dar uma paradinha aqui, irmão. Abraão estava em tese, espiritualmente falando, Abraão estava onde? Na casa de Deus. E por causa da fome, para onde que Abraão foi? Para o Egito. O que o Egito significou para o povo de Deus? Escravidão, sofrimento, dor. O que é o Egito para o crente? É o mundo.
Quando nós estamos debaixo do sistema do mundo, você, diga para o seu irmão assim, você não precisa estar lá no mundo. Basta você estar no sistema do mundo. E você pode estar dentro da igreja, mas no sistema do mundo. Por quê? Porque o mundo não cultua a Deus, o mundo não busca a Deus, o mundo não serve a Deus, o mundo não ouve a Deus, o mundo não se importa com as coisas de Deus. Porque o mundo só busca prazer, satisfação e realização. Sucesso, vitórias, bênçãos, é o que o mundo busca. Então o Egito, ele representa para nós cristãos o mundo. O lugar da dor, do sofrimento, o lugar de se afastar de Deus. Você pode ver que posteriormente, os descendentes de Abraão, quando foi para o Egito, tinha um lá que conhecia Deus, que era o José. O José morreu. A devoção a Deus no Egito morreu junto com José. E todo o povo de Israel se tornaram o que no Egito? Escravos. Por que eles se tornaram escravos? Porque a devoção a Deus no Egito acabou. Aí quando passa-se 429 anos... Aliás, um pouquinho antes, né? Porque o Moisés estava com 80. Então nós precisamos tirar um pouquinho mais desses 429, buscar um pouquinho para trás. Perdão, 80 não, 40. Buscar um pouquinho para trás. Os 80 já estavam no deserto. O que ocorre? O Moisés, ele é enviado por Deus, depois de passar 40 anos em Midian, aí aos 80 anos ele é enviado por Deus de volta ao Egito, ele ficou 40 no Egito, 40 em Midian, e depois 40 com o povo no deserto. A vida dele dividiu em 3. Aí o que ocorreu? Deus mandou Moisés voltar por uma coisa. E sabe qual foi? Primeiro, porque Deus tinha prometido a Abraão que a descendência dele, ele daria aquela terra. Então, Deus tinha um motivo. Primeiro, a promessa. Agora, qual foi o motivo crucial que fez Deus chegar lá, aparecer para Moisés e mandar Moisés voltar no Egito e tirar o povo dele lá? Qual foi o motivo? É o mesmo motivo que faz Deus descer na minha vida, na sua, e que tira a gente do mesmo lugar. Ele diz assim, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Moisés, o meu povo está me querendo com eles, o meu povo está me chamando, o meu povo está procurando pela minha amizade, o meu povo está querendo interagir comigo, o meu povo, Moisés, está querendo ser meu amigo novamente, o meu povo, Moisés, está chamando por mim, vai lá ao Egito e tira o meu povo das mãos do faraó e traz eles para me servirem neste deserto. Por quê? Porque assim como Deus deseja ter comunhão conosco, nós também devemos desejar ter comunhão com Deus. Mas fique preparado, quando você desejar a comunhão com Deus, Satanás vai querer te afastar dela. Com o quê? No caso de Abraão aqui, ele trouxe o quê? Fome. Aí lá no Egito, quando o povo começou a orar, Moisés apareceu, foi lá, falou com o faraó. O que o faraó fez com o povo? Sofrimento, serviço, ocupação. O que o diabo está fazendo hoje até com os crentes, irmão? Não é diferente. Tem crente que tem tanta coisa para resolver, que o dia passa, você não pensa em Deus, você não lê nada sobre Deus, você não fala nada com Deus.
Mas se acontecer uma desgraça, ai Jesus, socorre-me. Ah, liga para o pastor fulano, liga para fulana, pede o Beltrano, faz isso, faz aquilo outro. Mas nós passamos os dias desligados de Deus até que alguma coisa caia na nossa cabeça. Por que Satanás quer nos afastar da comunhão com Deus? Porque se nós nos afastarmos da comunhão com Deus, com quem nós vamos nos unir? Com o mundo. E Jesus disse assim, só para nosso conhecimento. O mundo jaz do quê? De oportunidade. O mundo jaz de riqueza, de fartura. Não, ele diz, o mundo jaz do maligno. O maligno controla, atua, opera neste mundo. Ele age nele. Por isso que Tiago diz que aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de quem? Lembre-se, ser amigo do mundo não é estar na prostituição, no adultério, na fornicação, na mentira, não é estar lá fora da igreja. Porque quando Deus tirou Israel do Egito, Deus levou eles para a terra, para o deserto, mas a todo momento Israel, quando tinha uma dificuldade, queria voltar para onde? Para o Egito. Por quê? No Egito tem pepino, no Egito tem cebola, no Egito tem peixe. E nós aqui comendo esse maldito maná. Só que eles não se lembravam que no Egito também tinha chicote, que no Egito também tinha tijolo, que no Egito também tinha dor e tinha sofrimento. Mas eles só se lembravam do que estava faltando. Porque está na clara o objetivo de Israel. O objetivo de Deus era levar Israel para o deserto, não era nem para Canaã. O objetivo de Deus era trazer Israel a ele, primeiramente, para que Israel tivesse comunhão com Deus. Canaã é consequência. Fala para o seu vizinho assim, casamento é consequência. Prosperidade é consequência. Saúde é consequência. Vitória é consequência. De quê? Da sua comunhão com Deus. Aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. O Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há o quê? Liberdade. Por que não ficamos livres? Porque o Senhor não está em nós. E por que o Senhor não está em nós? Porque eu estou fazendo igual a Abraão. Pela minha necessidade, eu estou abandonando o meu lugar. Em Hebreus capítulo de número 10, as Escrituras Sagradas nos advertem dizendo: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Agora, confissão aqui não é você chegar e falar, eu pequei, eu errei, eu falhei. Confessar é você falar a mesma coisa. Nós fomos chamados para ser testemunhas de Jesus. Ele diz, ser-me-eis testemunha. Você vai receber o Espírito Santo e você vai ser meu testemunha. Se nós tivermos que ir ao tribunal, e eu chamar você para ser o meu testemunha, o que você tem que fazer? Você tem que chegar lá e contar o que você viu, o que você sabe. Você vai confessar o quê? A mesma coisa. Que se eu fui verdadeiro, se eu fui autêntico, eu vou chegar lá, eu vou falar, então o que você vai fazer? Você vai confessar. De que forma? A mesma coisa que eu falei. Nós cristãos, nós temos que confessar, nós temos que usar
a mesma linguagem que Cristo utilizou. Qual foi a linguagem que Cristo utilizou? Ele diz assim: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o meu Pai que me enviou foi quem me deu essas palavras. Então, se agora nós nos tornamos filhos, então nós vamos utilizar a linguagem de quem? Do nosso Pai, que Cristo veio nos trazer. Se essa palavra funcionou com Jesus, porque ele falou a mesma coisa que o Pai, e se eu e você falarmos a mesma coisa que o Pai fala, então o que é que vai dar? Bênção. Por isso que ele está dizendo, retenha firme. Por quê? Porque aquele que prometeu é fiel. Deus tinha feito promessas a Abraão, mas Abraão ficou firme? Não, se ele tivesse ficado firme, ele não teria saído de Betel, ele teria ficado lá. Hoje nós vemos que a maioria das pessoas, elas não são firmes em Deus. Por que que não são firmes em Deus? Por uma coisa bem clara. A maioria dos crentes não faz o que Deus diz, fazem o que quer. E querem que Deus coloque a bênção no que eles estão fazendo. Ah, eu não quero mais viver aqui. Eu gosto de tal lugar e eu vou viver em tal lugar. Ah, eu não quero mais esse homem. Esse homem me faz tristeza, esse homem me causa dano. Pastor, eu quero ser feliz. E esse homem nem crente é. E eu quero uma pessoa de Deus. E aí traz divórcio, separação. E ao invés de lutar pela transformação daquela pessoa, ou de cumprir o prometido, mas inventa qualquer situação para escapulir, para fazer o que quer. Ah, eu não aceito estas coisas, essa igreja é muito exigente, essa igreja é muito pesado, né? Tem igreja aí, tem ministério aí que não importa com nada. Eu quero ir para um ministério desse, aonde o pastor deixa eu fazer o que eu quero, aonde o pastor não se mete na minha vida. Bom, pastor não tem que estar se metendo na sua vida. Mas o pastor, se ele não é usado por Deus para te corrigir, eu quero te dizer uma coisa: ou ele não é pastor, ou você não é filho. Porque todos que Deus recebe como filho, ele corrige. E a Bíblia diz que ele açoita. E se estáis sem correção, não sois filhos, sois bastardos. Então eu estou falando aqui de duas formas. Se Deus não me corrige, é porque eu não sou filho, ou então porque eu estou sem pastor. Eu não tenho pastor, segundo o coração de Deus, para me corrigir, para me orientar, para me ensinar aquilo que eu devo fazer. Aí você vê, diante de qualquer situação que te contrareia, ao invés de você seguir a direção de Deus, e Jesus foi claro, quando ele disse o seguinte: aquele que não renunciar, eu já vou logo no direto, não vou nem passar nos pormenores, que ele vai falando de pai, de mãe, de campo, de terra, né? Eu vou atacar logo na raiz da coisa. Ele diz assim: aquele que não renunciar a si mesmo, aí ele está chegando em mim. Aquele que não contrariar a si mesmo, porque o que ele está dizendo? Olha, Carlos, vai chegar situações, vai chegar momentos em que você vai ter que parar de fazer o que você quer, o que você pensa, o que você acha. Para quê? Para você não fazer o que você quer, mas para você seguir a minha direção. Deus mandou Abraão ir para o Egito, mas você pode dizer assim: mas Deus também não falou nada. Então, quando Deus não te falar nada, não faça o que você pensa e o que você quer. Espere Ele te dizer. Você pode estar sendo testado em uma coisa onde nós muito falhamos. Sabe o que nós falhamos? Ansiedade.
Não, porque que eu tenho que fazer, porque eu tenho que tomar alguma providência, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que agir. Não. Havia fome? Havia. Ok. Deus tinha dado uma promessa, não tinha? Então ele ia cumprir. Ele não é que nem os homens que dão uma palavra e depois voltam atrás. Ele não é político, diga graças a Deus. Principalmente alguns políticos que nós temos hoje, né, irmão? Ele não é político. Ele é Deus. Ele prometeu. Paulo está dizendo, ele é fiel. Fica firme no que você afirma. Ele é fiel. Ele prometeu, ele é fiel. Se ele prometeu, ele vai fazer. Se ele diz, é tu e a tua casa, fica firme, porque mesmo que você fechar os seus olhos, sem ver a sua casa em Cristo, lá no céu você receberão um a um, porque ele é fiel. Ele é fiel. Nós, na maioria das vezes, não acreditamos. Como Abraão, Deus faz a promessa, ele faz o altar, ele começa a orar a Deus, e agora que ele diz, Senhor, que legal, que coisa boa é poder interagir contigo, falar com o Senhor, fazer as minhas orações. Né, os judeus chamam de brahá. Fazer as minhas brahá. Que bom, Senhor. Legal, estou gostando disso. Tá maravilha, ô bênção. Aí vem a fome. E aí o que Abraãozinho faz? Desce ao Egito. O que levou ele para o Egito? A promessa divina? Não, a fome. E qual é o objetivo da fome? Afastá-lo da comunhão com Deus. O objetivo dos problemas que nós passamos é um só. Qual? Nos afastar da comunhão com Deus. Posso fazer uma pergunta? Não tenha vergonha. Mas quantos aqui você deixou de vir várias vezes aqui na igreja por causa de uma doença que lhe abateu? Levante a mão para me ver. E essa doença veio para quê? Ontem, depois que eu fiz a minha brincadeira com o pessoal da igreja ontem, e eu estou fazendo umas caminhadas e movimentando, eu senti uma dor tão forte ontem no nervo da minha perna, desse lado aqui, que eu não estava podendo dobrar o joelho. E eu escorei no carrinho do supermercado, que eu estava dentro do supermercado na hora, e eu senti até vontade e ânsia de vômito, de tanta dor. E na hora ali, fechando os meus olhos e falando com Deus, Jesus, me ajuda, eu preciso ir embora. E eu sozinho, não tinha ninguém comigo. Eu saí escorando, fazendo do carrinho a muleta. E fui embora. Cheguei no carro, ainda bem que eu não preciso, né, pisar na embreagem, senão eu estava lascado. Aí fui-me embora para casa, cheguei em casa, coloquei as coisas lá para minha esposa e fui para minha rede, deitei lá na rede. E doía. Mas mesmo assim eu ainda consegui dormir, de tão cansado que eu estava. Terminou, a minha filha chegou lá em casa, era quase 12:30 mais ou menos, aí o pessoal me acordou. Aí levantei e a dor. E doía. Aí eu peguei um gelo e coloquei no joelho. Aí o irmão falou assim, pastor, está doendo muito. Eu falei, está doendo pra caramba. Ele falou, como é que você vai fazer amanhã? Eu falei, amanhã eu vou nem que for arrastando. Aí chegava, irmãos, tudo bom? Bom dia. Irmãos, hoje Deus vai fazer milagre aqui, amém? Aí vai começar primeiro comigo, depois passa para vocês, mas ele vai fazer. Por quê? Porque eu vou vindo mesmo. Aí, irmão, o diabo escutou. Esse miserável não vai deixar de ir amanhã, não, poxa. Aí levantei hoje, ó. Aí você já começa lá e diz assim, se amanhã eu estiver sentindo isso, eu sinto muito, mas não vou poder ir na igreja dessa maneira. Pronto. Lascou você.
Ele é fiel, ele prometeu, fica firme. Confessa o que ele diz que você é. Se ele diz que carregou nossas doenças e levou nossas dores, fica firme nisso, porque é isso que ele fez. Ele não vai fazer, ele fez isso, afirma isso, testemunha isso. Mas será, pastor? Ele prometeu para Abraão, mas na hora que veio a fome, o que Abraão faz? Ele vai para o Egito. E meu irmão, quando o diabo consegue levar a gente para o mundo, mesmo dentro da igreja, porque nós saímos do mundo para a igreja, mas nós temos que tirar o mundo de dentro dos nossos corações na igreja. Nós não podemos ficar na igreja andando no mundo. De que forma, pastor? Veja bem, volta lá para Gênesis 12, versículo de número 11, diz assim: E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai. O que ele disse para ela? Sua... O que ela era? O que ela era, irmão? Sua mulher. Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. A mulher era bonita, irmão. E será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Primeiro problema, olha para cá. O primeiro problema quando nós estamos fora da comunhão com Deus é porque nós passamos a ter medo. Pastor, e se? Fica que nem aquele comercial do banco, né, irmão? E se? E se? E se? E o sujeito só de medo vai no e se. Então ele mostra claramente, ele diz claramente: Sara, vão me matar e vão ficar contigo. E você continua vivendo e eu me ferro. Ele não confiava em Deus para guardá-lo. Olha para cá. Quantas pessoas dizem assim: eu não vou me levantar uma hora dessa e sair logo de manhã, porque eu corro o risco de ser assaltado, então eu não vou na igreja hoje. Por quê? Porque eu posso ser assaltado. A insegurança passa a fazer parte dos nossos pensamentos e sentimentos. Quando nós não estamos em comunhão com Deus, nós ficamos inseguros, temerosos, receosos de que as coisas não aconteçam conforme a gente precisa. Pastor, eu estou com medo de ficar doente, eu estou com medo de perder minha mãe, estou com medo de perder meu casamento, estou com medo, pastor, de perder esse negócio, de perder meu emprego, eu estou com medo, pastor, dessa crise econômica do Brasil, estou com medo desse negócio chegar e eu perder meus negócios, falir, tiver que fechar as minhas portas. Pastor, ore por mim, pastor, pelo amor de Deus. Irmão, esse é o primeiro problema que o crente fora da comunhão com Deus sente. Por isso que Isaías, no capítulo 41, versículo 10, ele diz: não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus, eu te esforço. Eu te ajudo e eu te sustento na destra da minha justiça. Então, quando Deus está conosco, é Ele que nos ajuda e é Ele que nos ampara para a gente não cair. E se a gente cair, Ele levanta, porque 7 vezes cairá o justo e 7 vezes Ele levantará. Só que nós, quando não estamos confiando em comunhão com Deus, nós não confiamos nele. Você não confia, você vai temer. Aí, ao invés de você confiar na proteção divina,
você vai ter que fazer algo para se proteger. E o que você fizer, você vai se enrolar todinho. Você vê, por exemplo, ó. Ei. Aqui tem uma coisinha para as irmãs e para os irmãozinhos ciumentos. Não, pastor, mas eu tenho ciúme do meu marido, é porque eu amo meu marido. Você não precisa ter ciúme dele. Porque se ele quiser te trair, ele te trai debaixo do seu nariz, você só vai descobrir depois. Só depois, ou ela. Diz aí que o camarada traído, ele é o último a saber, né, irmão? Todo mundo, a vizinhança inteira sabe, só a pessoa traída que não sabe, só descobre depois dos outros. Aqui, por exemplo, Abraão joga a sua esposa em uma situação aonde ele usou ela para se dar bem. É duro você falar isso. É que tem umas coisas que a gente não pode falar. Mas eu sei de situações de gente crente que põe a esposa para se envolver com homens ricos, para chantageá-los posteriormente e ficar tirando, extorquindo deles dinheiro para não contar o segredo para a sociedade. Isso acontece, não se espante não, dentro de igreja. Não precisa ir longe não, aqui no Pará mesmo. Aqui mesmo no Pará. Eu sei de um problema desse desde que cheguei aqui, tem 12 anos e meio. E a pessoa se dá bem, porque senão vai contar. E aí, para não contar, vai cedendo a chantagem, né? Vai a coisa por aí. Esse é o problema. O Abraão chega aqui e diz, olha, fala que você é minha irmã, diz aqui o versículo 12, 13, né? Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa. Olha só, irmão. É a mesma coisa de falar com a mulher, pega a tua bolsa, vai para a esquina, buscar o nosso sustento. Enquanto eu fico aqui em casa tomando um ventinho na rede. Você vai lá, pega uma AIDS, pega um sífilis, pega uma doença qualquer, e eu me dou bem. Irmão, foi Abraão que propôs isso. Esse camarada estava bem demais com Deus, não estava? É por isso que eu estou falando com você, tenha cuidado para o diabo não te tirar da comunhão com Deus, porque se ele te tirar, você faz também. E além de fazer, você ainda vai dizer que está certo. Tem uma moça aí, ela está contando uns testemunhos da transformação de vida dela. E ela conta, né, que ela foi prostituta, garota de programa, tal, aquele negócio todo. E aí um camarada questionou ela nesta semana. E o camarada disse, a minha mãe criou 6 filhos e a minha mãe não foi viver essa vida. Falou, mas meu filho estava passando, a justificativa dela, meu filho estava passando fome. Se você tivesse um filho, seu filho estivesse passando fome, o que você faria? Ela, no caso, foi vender o corpo dela para levar a comida para casa. E ela chorou, ficou chateada, porque foi uma ofensa ao passado dela. Eu falei, coitadinha, o pessoal devia ter, pelo menos, instruído ela, porque se eu fosse o pastor dela, eu diria assim, minha filha, se alguém te mexer lá no teu passado, e alguém trouxer isso para te ofender, você diga para a pessoa simplesmente, para você ver o que a gente é fora da presença de Deus, né? Eu era fraca de cabeça e achava que o único meio de prover alimento para minha casa era deitar com os homens vendendo meu corpo na rua. Agora, mocinha, eu estou falando com você que está me ouvindo, garotinha, olha, não faça como eu fiz.
Porque existe uma outra maneira. Recorre a Cristo, busca Jesus e Jesus te livra, não só dos pensamentos, mas desses perigos aos quais ela ficou exposta. Tantos anos ela poderia dizer, ela não precisaria negar que ela foi isso, que ela ficou ofendida com isso, até porque ela é nova criatura. Ela não precisaria negar. E ela ficou triste, não, porque, poxa, né, a pessoa não conhece a história. Ah, meu irmão, eu também passei fome, minha mulher estava passando fome comigo, mas ela não foi fazer isso na rua. Minha mulher saiu de porta em porta com equipamentos de manicure, né? Que nem manicure direito ela simplesmente deu um chute e deu certo. Ela fez a unha da prima, da não sei quem, da tia, eles gostaram, falou, legal. Ela já comprou logo o negócio tudo, falou, eu vou ganhar meu dinheiro. E a minha mulher sustentou a minha casa durante 8 meses. Pagando aluguel, pagando luz, é isso, dá dinheiro, irmão. E depois que nós nos convertemos, então, quando ela fez um propósito com Deus, ela disse, Senhor, de tudo que o Senhor me der, o meu valor do dízimo é o meu valor da oferta. Aí... tinha dia que ela fazia uma unha, eu não me lembro quanto você cobrava. Se ela cobrasse R$5, a pessoa olhava para ela assim, eu gostei, sabe? Fiquei muito feliz, você é uma pessoa tão legal, eu vou te dar 10. Dava o dobro do que ela cobrava, dava mais do que ela cobrava. Era difícil ter um mão de vaca miserável que desse só o que ela cobrava. A gente não conseguia emprego, eu não consegui emprego na minha área, eu fui procurar de todas as formas, até um quintal para capinar, ninguém dava. Ela também, ela tinha formação, também não conseguia. Ah, vamos fazendo isso aqui. E lá foi-se. Amém, irmão? Até que eu comecei a trabalhar para tirar ela disso aí. Agora, a pessoa quando está fora da comunhão com Deus, é assim que ela planeja a vida. Ela planeja se dar bem em cima do que os outros fazem, enquanto ela fica só no oculto, colhendo as benécias. Foi assim que Abraão fez com Sara. Segunda coisa. E aconteceu, versículo de número 14. E aconteceu que entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher, e era muito formosa. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Olha aí, ó. Olha a irmãzinha de Abraão. E fez bem a Abraão por amor dela. Esse deu bem, ó, conseguiu o que ele queria. E teve ovelhas, vacas, jumentos, servos, servas, jumentas, camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com pragas grandes e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou o Faraó a Abrão e disse, que é isto que me fizeste? Por que não me dissestes que ela era tua mulher? Por que dissestes é minha irmã, de maneira que houvera tomado por minha mulher? Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus servos a seu respeito, e acompanharam-no a ele e a mulher, e a tudo o que tinha. Olha só. Preste atenção. Ele expôs a mulher dele a um perigo. Deus, por misericórdia, e também porque ele tinha prometido, ele não deixou que o Faraó possuísse Sara, senão ia profanar o leito de Abraão. E um dia lá, acredito eu, que quem contou para o Faraó que Sara era mulher de Abraão, acredito eu que foi a própria Sara. E aquilo pegou o Faraó de surpresa. E a maior tristeza para nós crentes é quando nós somos repreendidos pelo ímpio. É a maior humilhação para Deus e para um crente.
é quando um ímpio chega e diz assim: que isso? Você não é crente? Sou. Por que você fez isso? Isso é um tapa no rosto do Senhor. Isso é um tapa no nosso rosto quando alguém diz: você não é crente, você não é um obreiro, você não é um pastor? Sim. Por que você fez isso? Porque você sabe que, embora as pessoas não tenham a fé no Evangelho, não creiam nele, mas muitas delas conhecem o que diz o Evangelho. Um tempo atrás eu estava vendo, por exemplo, uma entrevista no Jô Soares de um cantor que se diz crente. E o Jô Soares fez 3 perguntas para ele, e nas 3 perguntas ele negou. E na terceira pergunta que ele negou, o Jô Soares diz assim: fulano, você sabia que você fez igual a Pedro? Pedro não negou Jesus 3 vezes, você também acabou de fazer a mesma coisa agora. E pelo que consta, Jô Soares não é crente. Eu falei: quer saber de uma coisa? Eu fiquei com tanta vergonha, porque eu não conheço da vida dos outros, sabe, irmão? Eu não ando vendo. Eu fiquei com tanta vergonha, porque as perguntas que ele fez para o camarada mentiu para ele. O cara é crente. Se diz crente, né? Porque o crente não mente, diga graças a Deus. Porque João 8,44, Jesus disse, a discussão era lá. Ela vem de uma questão: nós somos filhos de Abraão e tal. E Jesus pega e diz assim: olha, vós sois filhos é do diabo. Porque Abraão mentiu aqui, ó. Depois você não vê Abraão mentindo mais, irmão. Abraão largou a mentira. A mesma coisa, Paulo escreve à igreja de Éfeso. E o que ele escreve à igreja de Éfeso no capítulo 4, versículo de número 27, me parece? Ele diz assim, olha: pelo que deixai o quê? A mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar a quem? Ao diabo. Olha a clareza com as palavras que Paulo está utilizando. E Paulo estava falando para não mentir, ele estava falando para quem? Para os crentes de Éfeso. Não minta, deixa a mentira. Por quê? Porque quando nós mentimos, nós abrimos lugar para o diabo nos atingir. Nós trazemos Satanás para perto de nós. Como diz o missionário, é melhor você ficar vermelho por um instante do que amarelo para a vida toda. Você fez? Não, mas é uma vergonha. Fiz. Não minta. Não minta. Irmãos, eu sempre falo com as pessoas que trabalham próximo a mim: não me engane. Porque se você me enganar, pode ser que eu não confie mais em você. É difícil você conviver com uma pessoa que você não sabe quando ela está falando a verdade e quando ela está mentindo. Você não vai acreditar nessa pessoa. E nós precisamos ter cuidado nisso. Por isso que Paulo está falando, olha, não deixe que estas coisas venham trazer o Satanás para dentro da vida de vocês. Quando Abraão negou que Sara era sua esposa, o pessoal veio e perguntou: não, é minha irmã. Mas ela não estava lá como irmã dele, era irmã mesmo por parte de pai. Mas ela estava lá com ele como esposa. Tanto é que o farol: por que você negou? Por que você não falou que ela era tua mulher? Ninguém ia tomar ela de você, não. Não, mas é que eu fiquei com medo de morrer. Aí você fica com medo de morrer e quase mata a tua mulher, camarada. E isso, ele até se deu bem, conseguiu algumas coisas no Egito, mas olha como estava entre ele e Deus. A mesma coisa. Às vezes tem crente que ele mente, só nega impostos, engana e prospera. Deixa eu só te falar uma coisa. Olha para cá. O diabo não está nem aí
para impedir você de prosperar. Desde que a sua prosperidade te afaste de Deus, pode enriquecer à vontade. Ele não vai fazer nenhuma oposição. Nenhuma. Nenhuma. Ah, pastor, mas o dinheiro não é bom a pessoa ter. Bom, então vamos propor o seguinte. O que o diabo propôs para Deus fazer com Jó? Dobrar o que ele tinha? Hã? Tirar, não é? Então por que ele não diz assim, dá o dobro que ele tem e o senhor vai ver se ele não te deixa? Por que ele não dobrou a riqueza de Jó? Não é o problema nosso, irmão, não é o que nós temos, é o que nós priorizamos. É o que você prioriza. E a única coisa que Satanás luta contra nós é para nós não termos comunhão com Deus. É para você não se juntar a Deus, porque Jó 22, versículo 21, ele diz: une-te, pois, a Deus, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. O diabo sabe que quando você se une a Deus, você vai ter paz. Paz é um sossego, é uma tranquilidade de alma, de espírito. Que o mundo pode estar caindo ao seu redor, mas você está tranquilo. Por quê? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Porque aos seus anjos ele dará ordem ao teu respeito para que te guarde. Porque a mim se apegou com amor, comigo você se uniu, você me ama, você não ama, não é o que eu te dou, não é o que eu tenho para te dar. Você ama é a minha pessoa, o que você tem desejos é da minha pessoa, não é do que eu possuo. Porque você se apegou a mim desta forma, eu também te livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, vou colocar você numa posição que Satanás não te alcança, não te toca. Por quê? Porque eu te mostrarei a minha salvação, eu te darei longuras de dias, porque é alguém assim que Deus almeja e que Deus deseja ter com ele. Alguém que se una a ele. Abraão, infelizmente, como muitos crentes quando começam, só buscam a Deus por causa do que querem ter. Vou falar de novo. Abraão, como a maioria de nós crentes, só buscamos a Deus pelo que precisamos ter. Até a gente descobrir que não é o que nós temos que nos torna mais felizes, mas é quem está conosco. Você vê, por exemplo, olha, Jesus disse assim: eu serei entregue na mão das autoridades, e eles irão me prender e depois irão me crucificar, e todos vocês me deixarão, mas eu não estarei só. O meu Pai que me enviou estará comigo. Irmão, na hora que Jesus foi preso, todo mundo, Deus o abandonou? Não. Jesus está lá, deitado naquele sepulcro gelado, terceiro dia, e Deus lá na porta do templo, do sepulcro, só esperando. O anjo já lá no jardim, imagino eu mais ou menos a cena. E Deus só lá esperando dar o terceiro dia para cumprir o que ele falou. E o anjo doido para estourar aquela porta, Deus não espera, terceiro dia. E na hora que vem, os guardas tudo lá, parado, para ninguém roubar o corpo. E Deus, porque Jesus tinha falado, o pessoal disse, olha, ele falou que vai ressuscitar, o pessoal vai roubar o corpo dele. E Deus só lá esperando, terceiro dia. A Bíblia Sagrada diz, e Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Deus chega lá, arranca aquela pedra pesada, tira ela da porta de entrada e vai no corpo morto de Jesus e injeta vida nele, de tal forma que a sua pele voltou para o lugar, que a sua carne toda cortada, toda arrebentada por causa dos nossos pecados, das nossas enfermidades, está tudo inteiro,
só teve uma coisa que ficou igual o que foi deixado: o buraco das mãos. Sabe por quê? Porque o profeta Zacarias diz: essas foram as feridas que eu recebi na casa de meus amigos. Ferida de amigo não cicatriza, porque você não espera que amigo te fira. Você espera o adversário, o inimigo. Amigo não. Você não espera isso, seu amigo. Por isso é que dói quando o amigo te fere. Jesus sarou, ressuscitou. Você tem que perdoar, você tem que superar, você tem que vencer. Mas ali é algo que você nunca esquece, porque está sempre ali. Você supera, mas a ferida fica. Você vai sempre se lembrar dela. Amém, irmãos? Igual, por exemplo, qual é a mulher que esquece de um ex? Que traiu ela e trocou ela pelaquela que se dizia a melhor amiga dela. Qual é a mulher que esquece? Ela pode largar, sair fora, ela supera isso, perdoa, casa com outra pessoa, mas ela vai se lembrar daquele como sempre aquele que traiu, trocou pela amiga. É uma coisa que você nunca esquece, aquelas feridas de Jesus ali.